Olá, amados! Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto importantíssimo, né, de ordem psicológica, né, que é a hostilidade reprimida, né? Então, a pessoa com hostilidade reprimida sempre apresenta reações exageradas, né? Reações assim desmedidas, perante assim uma situação ou assim, porque é uma questão oculta, mascarando, uma forma dela mascarar o seu passado, né? E pode ser assim o passado dessa vida ou até de outras existências, né? Que está ali latente nela, não resolvido, né? E então está ali inflado, né? E então ela explode sem uma razão real, né? Falta muito a criticidade, né? E tem muito a ver com os maltratos na infância, né? E em geral desenvolve assim a hostilidade reprimida, né? Então a pessoa assim sofreu algum tipo de violência na infância, violência física, emocional, psicológica, moral, né? Então ela desenvolve essa raiva interna, né? E porque ela não conseguiu se defender, né? E quando alguma coisa, alguma situação ocorre aqui no momento presente, que ela não consegue se defender, então aparece essa hostilidade, né, de uma forma clara na vida dela, né? E porque essa raiva interna está lá fixada dentro dela, né? E ela assim chega assim na vida adulta numa postura de sempre reivindicar, né? Reivindicar a justiça, né? No fundo ela quer atenção, né? E porque assim na infância geralmente essas pessoas ouviram muita briga dos pais, né? E aí assim a gente se pergunta assim, qual é o percentual que eu posso ter disso, né? E a raiva, quando ela extravasa essa raiva, ela libera, essa raiva libera a excitação na pessoa, né? E que reequilibra, é uma forma de reequilibrar, extravasar o problema bioquímico dentro dela, né? Mas ela não tem consciência disso, né? E só quando ela pede ajuda, mas nem sempre quando ela pede ajuda também ela consegue ser ajudada, porque precisa ser um profissional muito a nível superior dela, muito equilibrado, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, né? Para que ele entenda que há uma reação química também já no cérebro dela, né? E que existe assim um déficit de substância no cérebro dela, né? E a raiva, quando ela extravasa essa raiva, libera adrenalina, cortisol, que a ajuda a acalmar, né? E às vezes causa também um excesso de prolactina, né? Que é o hormônio que produz o leite materno. E isso pode levar a pessoa a mais agressão, né? Então existe assim um pensamento assim cognitivo dela, alguma informação que está junto com esse processo bioquímico, né? Então essa pessoa passa assim sempre a fazer comentários mais ácidos, né? E conviver com uma pessoa com hostilidade reprimida realmente não é fácil, né? A tendência assim
a raiva dela, a tendência da raiva dela assim, é de contagiar o outro que está do lado, e principalmente se esse outro não tiver pelo menos num nível um pouco melhor que o dela, né? E a questão da hostilidade reprimida muitas vezes está sendo alimentada por condições estressantes, né? Sempre que ela é cobrada de uma situação que ela não é capaz de resolver, que está ligada com sofrimento moral, físico, espiritual na infância, então ela vai extravasar essa raiva sem limites, né? E o que gera assim no organismo o aumento de cortisol, né? E o cortisol vai fazendo estrago na medida que ele não baixa, né? Então pode assim gerar assim cardiopatas, né? E a pessoa às vezes pode ficar em um nível tão estressante né, que ela pode assim ter desmaios e uma série de doenças deflagradas que são detonadas a partir daí, né? E aí também é daí também que surge os sociopatas, né? E porque os sociopatas assim, na aparência eles parecem assim pessoas boazinhas, tranquilas, né, imperturbáveis, né, serena, né? E dentro dela existe todo esse processo de frieza em relação às outras pessoas, né? No fundo existe assim uma psicopatologia muito grave e grande, porque dentro dela falta espontaneidade, né? Empatia, afetividade saudável, né? E então forma a psicocinese que leva a pessoa à destruição, né? Então às vezes leva geralmente a acidente de carros domésticos e podendo até chegar à morte, né? Uma condição de consciência assim, porque ela fica ligada a uma condição assim de consciência assim extrafísicas baseadas nessa raiva contida e manifesta, né? Então ela acaba promovendo uma ligação com essas consciências, né? Extrafísicas que também tem muita raiva, né? E essa ligação pode assim ser com essas consciências assim nessa vida ou em outras vidas, né? E elas desenvolvem também muito sarcasmo, né? Uma condição negativa, exagerada, gosta de fazer brincadeiras de mau gosto, e é uma forma de esconder a raiva contida e já sai assim distorcendo, né, tudo, e uma satisfação malévola, né? E ver o outro assim desconfortável, né? E existe também, ainda nesse nível, né? Nesse nível de hostilidade reprimida, o padrão de comportamento tipo A, que são os psicopatas, né? Que a pessoa é extremamente assim, ambiciosa, assim, profissionalmente, e uma competitividade assim exagerada, exacerbada, e uma forte tendência a controlar as situações, né? E são pessoas assim que estão assim em permanente estado de alerta, né? O núcleo é a hostilidade reprimida, né? E desenvolve também assim a soberba, né? Que é a prima do orgulho, né? Uma condição assim exibicionista e que quer mostrar que está por cima sempre, que é o narcisista, né? E quando assim, e essas pessoas assim manifestam muito esse sintoma de prolactina alta, e que causa na pessoa uma falta de libido, a menstruação irregular, e pode até chegar num tumor da hipófise, né? E outros ainda, né? Então, eu deixo aqui o meu alerta para você que está numa situação dessa, né? Que
que você sempre vê o mundo, né, não como ele é. Você vê o mundo como você é. Né? Eu vou repetir aqui, eu não vejo o mundo como ele é. Eu vejo o mundo como eu sou. Gratidão. Amor sempre.